Se teve uma coisa que eu aprendi na vida que mudou completamente os meus resultados em todas as áreas da minha vida, foi colocar em prática uma única coisa que é aplicável para todas as áreas da sua vida, que é a coisa que mais faz você se desenvolver como ser humano e melhorar em todos os aspectos possíveis. E essa coisa exige um pouco de coragem, às vezes exige mais coragem, às vezes exige menos coragem, só que essa coisa tá sempre batendo na porta. Sempre. É algo assim que nunca para de bater na porta. Por mais que você ache que não. Porque tem muita gente que acha que essa coisa que eu vou falar não acontece para ela. Que ela não tem essa coisa. Só que ela tem. Porque todo mundo tem. E se você acha que você não tem isso que eu vou te falar, sabe que você não é diferente dos outros. Porque se todo mundo tem, você também tem. A única diferença é que o seu olhar ainda não está treinado para identificar isso aqui que eu vou te falar. E no dia em que você treinar o seu olhar para identificar, acabou. A sua vida nunca mais vai ser a mesma e você vai entrar numa curva de crescimento absurdo em qualquer área da sua vida. E o que é esta coisa, afinal, que eu já estou há 1 minuto e meio quase falando sobre ela sem dizer o que é? Eu ainda não vou te dizer o que é. Porque antes eu preciso frisar um ponto aqui, que essa questão de treinar o seu olhar, ela precisa que você deixe vários conceitos que talvez você tenha para trás. E esses conceitos podem ser conceitos que a própria sociedade colocou na sua cabeça e coloca todos os dias. E você meio que vai ter que nadar contra a maré nesse sentido. Mas depois que você conseguir fazer isso, a coisa vai fluir muito bem na sua vida. Dito isso, feito essa ressalva, eu vou finalmente te falar o que é isso. Que é saber aproveitar as oportunidades que a vida nos dá. Oportunidade. Essa é a coisa. E por que eu disse que tem gente que acha que não tem essa coisa? Porque tem muita gente que fala que não tem oportunidade ou que não teve oportunidade na vida. Eu já falei isso. Eu já achei isso de outras pessoas. Eu já ouvi outras pessoas dizendo isso. Ah, fulano não teve muita oportunidade na vida. E eu entendo que cada pessoa venha de diferentes situações. Tem pessoas que em alguns aspectos, por exemplo, em trabalho, teve muito mais oportunidades que uma outra certa pessoa, ok? Tudo bem, tá tudo certo. O que eu não concordo nesse quesito é a pessoa dizer que ela nunca teve nenhuma oportunidade. Isso é praticamente impossível, a não ser que você seja uma pessoa que foi sequestrada quando era bebê e nunca pôde fazer absolutamente nada, nunca pôde sair na rua. Mas se você é uma pessoa que já teve a oportunidade de falar com outros seres humanos, de estar em ambientes diferentes, você com certeza já teve oportunidade. E o que muda o jogo na vida de qualquer pessoa é treinar o próprio olhar para identificar oportunidades quando elas aparecem. Só que o ponto aqui é, você realmente não vai enxergar as oportunidades que existem se você não tiver uma outra coisa, que é objetivo na vida. E quando você não tem objetivo, é como se você estivesse indo comprar uma passagem para um lugar que você não sabe nem o nome. Então, como é que você vai comprar essa passagem se você não sabe para onde você está indo? Se você não tem um objetivo? Então, a partir do momento em que você tem um objetivo, esse é o ponto de partida para você começar a enxergar oportunidades. Só que primeiro você precisa ter esse objetivo. E um dos objetivos muito grandes que eu tenho há muito tempo é o objetivo na minha área financeira. Comecei a aprender a me envolver com investimentos e finanças nova ainda, quando eu tinha 20 anos, há 9 anos atrás. E desde então, sempre foi um dos meus objetivos para que eu pudesse ter liberdade. Na verdade, esse era o meu objetivo maior. E dinheiro é o que me dá acesso a essa liberdade. E durante esse caminho, por já saber onde eu queria chegar, consegui aproveitar várias oportunidades que apareciam, porque o meu olhar passou a ser treinado a enxergar as oportunidades que já existiam, mas que quando eu não estava com esse objetivo, eu não prestava atenção. Eu vou te dar um exemplo que você vai entender. Sabe quando você começa a prestar atenção num certo modelo de carro, porque de repente você começou a namorar uma pessoa que tem aquele carro, ou alguém da sua família comprou aquele carro, ou você mesmo está querendo comprar aquele carro? Você começa a ver esse modelo de carro em todos os lugares. Acontece comigo, acontece com todo mundo. E a gente tem a sensação que do nada, todo mundo resolveu comprar aquele carro. Só que não é. Sempre esteve aquela mesma quantidade de carros daquele mesmo modelo circulando. O ponto é, o seu olhar não estava treinado para identificar aquele modelo de carro toda vez que ele aparecia. Então, seu cérebro ignorava, literalmente, porque aquela informação não era uma informação relevante para você, porque você não estava prestando atenção nela. Ela não era um objetivo, entre aspas, na sua mente. Então, seu cérebro não ia prestar atenção em algo que não é importante para você. Quando aquilo se tornou importante de uma certa forma,
que o seu cérebro fez? Começou a te mostrar aquilo que era importante para você em todos os lugares em que aquilo estava. E a mesma coisa acontece quando você coloca um objetivo na vida, como por exemplo o objetivo financeiro, você começa a enxergar todas as oportunidades. Só que o ponto aqui não é só enxergar a oportunidade, o ponto aqui é aproveitar as oportunidades. Porque não adianta nada você enxergar a oportunidade, mas não agir, não fazer nada para aproveitar ela. Uma das coisas que, por exemplo, me ajudou no meu objetivo de liberdade financeira foi aproveitar as oportunidades de investimento, por exemplo, que apareciam na minha vida, por eu estar treinando o meu olhar para enxergar essas oportunidades. Quero abrir um parêntese aqui agora para falar com você que já começou a traçar o seu objetivo financeiro, que já está pensando em investir ou já está fazendo investimentos, para te contar sobre uma novidade do MB, que é uma corretora de ativos digitais que eu já falei aqui no canal algumas vezes, que foi a primeira corretora pela qual eu fiz investimentos no mercado de ativos digitais. E o MB vai estar com uma campanha apenas no dia de hoje, quando está saindo esse vídeo aqui, na quarta-feira, do dia 7 de maio, que é uma oportunidade com condições exclusivas e vagas limitadas, que é um ativo de renda fixa digital, chamado Jeito 08, onde a pessoa que investir vai ter ganhos de 27% ao ano comparado ao investimento tradicional. E quem já entende de investimentos sabe que 27% ao ano é um excelente investimento. Como é que vai funcionar para você aproveitar essa oportunidade? Lembra que a gente está falando de oportunidade? Que é apenas hoje, durante 24 horas. Você vai precisar abrir a sua conta no MB, que é gratuita e super rápido, fazer um depósito na sua conta a partir de R$100 e vai investir de acordo com o seu objetivo e o seu perfil de investidor. E lembrando que isso aqui não é uma indicação de investimento, você precisa conhecer todos os termos e fazer isso de acordo com os seus objetivos e se fizer sentido para você. Então eu vou deixar um QR Code aqui na tela para você abrir a sua conta ou acessar a sua conta se você já tem e um link fixado aqui nos comentários. Quando você junta ter um objetivo, um propósito na vida, e com isso começa a enxergar e treinar o seu olhar para enxergar as oportunidades que vão te ajudar a chegar nesse objetivo, e passa a ter a coragem de aproveitar essas oportunidades quando elas aparecem, com cautela, mas porém com coragem, porque muitas vezes é preciso coragem e é o que falta para muita gente para aproveitar a oportunidade. Quando você junta essas duas coisas, na verdade três, que é o objetivo, o olhar treinado e a coragem, acabou. A sua vida começa a entrar numa curva de subida que pode ser inclusive exponencial, se você continuar aos poucos sempre tendo um propósito, treinando seu olhar para a oportunidade e aproveitando essas oportunidades. Isso aqui, ó, é o que você deve buscar na vida. Uma coisa que me ajuda muito a ter essa coragem é fazer escolhas com muita cautela. Porque não é porque você tem coragem que você tenha que ser descuidado. Você precisa, na verdade, ter mais cuidado ainda, enxergar bem os riscos que envolvem as suas escolhas e construir uma vida, inclusive financeira, que te ajude a fazer escolhas ousadas. Porque é isso que a vida às vezes vai querer de você, que você faça escolhas ousadas. E, por exemplo, ter um colchão financeiro para te ajudar, ter onde recair. Se algo acontecer que não estava previsto ou que não é aquilo que você esperava, te ajuda muito para que você tenha essa coragem. Outra coisa que ajuda a ter coragem é você entender que o preço de continuar aonde você está, que é um lugar que você provavelmente não quer continuar, é muito maior do que o preço que você vai pagar se você tentar e não der certo. Porque se você tentar e não der certo, você pelo menos agora tem mais repertório para tentar uma outra coisa. Se você continua no mesmo lugar, você estagna, você para o crescimento. E é como se na vida você fosse um músculo, tá? Ele precisa ser usado para o seu corpo entender que ele é necessário e mantê-lo ali no seu corpo forte e grande. Se você para de usar o seu músculo, e se você já passou aí dos seus 25, você já deve ter reparado isso com muito mais clareza, não é que ele fica parado no mesmo lugar. Ele começa a atrofiar. E o que é atrofiar? É diminuir, a ficar mais fraco. Você também é um músculo. Se você estagna, se você fica parado no mesmo lugar, não é que você está parado, você nunca vai ficar parado. Você está, aos poucos, atrofiando, por mais que você não consiga perceber isso ainda. Assim como você talvez não perceba o seu músculo atrofiando. E aí quando você volta para a academia ou volta a fazer um exercício que você fazia antigamente, você percebe o quanto que o seu corpo, o seu músculo regrediu nesse sentido. Então você ficar parado no mesmo lugar e não ter essa coragem de aproveitar a oportunidade é você atrofiar. E eu acredito que você não queira atrofiar, que você não queira enfraquecer, que você não queira ser um músculo que não vai servir para muita coisa, que vai só gerar frustração para você, porque você vai perceber que não consegue mais fazer coisas que você até conseguia fazer antes.
É isso que pode acontecer com você se você não tiver a coragem de fazer as escolhas que precisa. Então o resumo desse vídeo é: no dia em que você tiver um propósito, treinar o seu olhar para oportunidade e aproveitar essas oportunidades, você vai entrar numa linha de crescimento absurda e que você vai se agradecer pro resto da sua vida por ter entrado. E o que é curioso nisso aqui? Depois que você entra nessa linha de crescimento, a sua antiga versão vai sempre bater na sua porta. A sua vida antiga vai sempre bater na sua porta para te fazer voltar para ela. Aquelas coisas que te deixam para baixo, que te fazem regredir ao invés de crescer, elas sempre vão bater na sua porta. Isso é uma coisa que eu já tô assim me acostumando, que eu já tô aceitando. Fazer tudo isso é uma escolha diária, que fica mais fácil ao longo do tempo, depois que você entra nessa curva de crescimento. Mas no início, sim, é muito mais difícil. É muito mais difícil você fazer escolhas ousadas, é muito mais difícil você aproveitar oportunidades de uma nova carreira, oportunidades de uma viagem, oportunidade de conhecer uma pessoa. É muito mais difícil quando você não tá treinado para ter essa coragem para aproveitar essas oportunidades. Depois vai ficando mais fácil, eu juro pra você. E olha, eu queria muito que tivessem me dito isso até antes de eu ter aprendido isso meio que sozinha, assim, na vida. Me agradeço muito por sempre ter sido uma pessoa com muita coragem, sabe? Eu tive muitas oportunidades na vida, porém, eu tenho absoluta certeza de que eu aproveitei muito mais as oportunidades do que muita gente. Eu tô falando de oportunidade em qualquer situação. Que às vezes você tem a oportunidade de não entrar para um caminho ruim, por exemplo, e continuar no caminho melhor, mesmo que esse caminho melhor pareça um pouco mais difícil do que o caminho ruim, que parece mais fácil. Você entende isso? Bom, eu acredito que essa mensagem precisa ser passada e é por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui. Eu acho que a única coisa que, se você lembrar desse vídeo pro resto da sua vida, já valeu você ter assistido, é o exemplo do carro. De quando você começa a prestar atenção em certo modelo de carro, você começa a ver aquele carro em todo lugar, ou uma cor de carro. Preste atenção nisso, porque você vai ver que o seu cérebro é muito bom em enxergar oportunidades quando você mostra para ele que algo é importante para você. Quando você dá atenção para algo específico, seu cérebro começa a identificar aquilo em todos os lugares que ele vai. Oportunidades na sua área de relacionamento, oportunidades na sua área de trabalho, oportunidades na sua área financeira, em qualquer área da sua vida. Bom, espero ter te ajudado com o tema de hoje, o vídeo de hoje. Foi algo que eu senti muito no meu coração de falar sobre isso, inclusive. Essa questão de ter no seu olhar oportunidades, isso realmente foi decisivo assim na minha vida. E toda vez em que eu penso que algo tá faltando, ou que algo não tá chegando pra minha vida, eu começo a focar minha atenção naquilo e treinar meu cérebro para enxergar as oportunidades em relação àquilo. E é impressionante como todas as vezes funciona. Todas as vezes. É muito algo de autoconhecimento também, de você saber como usar o seu cérebro a seu favor, usar os seus pensamentos a seu favor. Eu sou completamente apaixonada por desenvolvimento pessoal. Acho que vocês, se me acompanham aqui há muito tempo, já sabem. E eu amo falar sobre isso, eu amo pensar sobre isso, é muito natural pra mim, por isso que eu tô me tornando terapeuta. Tá sendo muito legal também essa jornada. Inclusive o tipo de terapia na qual eu tô me tornando terapeuta é a terapia sistêmica. E fala muito sobre dinheiro também, e como que a nossa família e raízes que a gente tem, e mentalidades, certas coisas que a gente acredita, crenças, influencia no nosso financeiro. Inclusive a nossa relação com a nossa família pode influenciar no nosso financeiro. Enfim, isso é papo para outro vídeo. Deixa aqui nos comentários se você quer que eu traga mais assuntos sobre terapia sistêmica, que agora eu já tô me sentindo mais segura para falar com mais propriedade sobre o assunto, agora que eu já tô fazendo essa formação já tem algum tempo. E é um assunto muito interessante que também foi mais uma virada de chave na minha vida. Enfim, papo para outro vídeo. Muito obrigada por ter assistido. Deixa o like se você acha que esse é um conteúdo que vai ajudar outras pessoas, assim como te ajudou, se você achou o vídeo legal. Se inscreve no canal que já tem vários vídeos sobre esses assuntos, se você gosta desses assuntos, tudo de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, esse tipo de coisa. E muito obrigada por estar aqui. Um beijo e até a próxima.